O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. A expansão dessa cultura e a busca por altos rendimentos aumenta a intensidade de doenças. Uma delas é o mofo branco da haste, que pode matar a planta. Para conhecer melhor o ciclo dessa doença e desenvolver métodos para evitá-la e não prejudicar o meio ambiente, uma pesquisa vem sendo produzida pelo curso de Agronomia da UPF. Recebemos aqui no estúdio o coordenador desse estudo, o professor Erlei Melo Reis, que é PhD em fitopatologia, e também Ricardo Brustolini, aluno dos nossos cursos de pós-graduação. Acompanhe agora a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF TV. A soja é uma das culturas mais difundidas no mundo. Só aqui no Brasil, a área é superior a 23 milhões de hectares e a produção se estende de norte a sul e de leste a oeste do país. E apesar dos avanços em pesquisa, doenças ainda ameaçam a rentabilidade das lavouras. Mais de 40 tipos de doenças causadas por fungos, bactérias e vírus já foram relatadas no território brasileiro. Uma delas é o mofo branco, que atinge a haste da planta. Esta doença ocorre no Rio Grande do Sul, ou como em todo o Brasil, e só em regiões onde a temperatura é mais baixa. A soja é uma cultura de verão e, portanto, então, no Rio Grande do Sul vai ocorrer nos planaltos mais elevados. Então, no Rio Grande do Sul você vai encontrar de Passo Fundo até, por exemplo, Bom Jesus, Vacaria. Se você vai para a fronteira onde é mais quente, nós não vamos encontrar a doença, que é um requerimento daí ambiental. O dano exato nós não sabemos ainda no Rio Grande do Sul, mas se eu visitar uma lavoura e se de cada 100 plantas uma tiver atacada, aquele produtor está perdendo já 8 quilos de soja por hectare. A umidade e os solos ricos em matéria orgânica aumentam a possibilidade de contaminação. O mofo branco da soja forma uma massa que lembra o algodão e, ao esgotarem as reservas alimentares da planta, essa massa se transforma em estruturas rígidas e pretas, chamadas escleródios. A principal causa da incidência de mofo branco é a presença dos escleródios no solo. E assim, uma das alternativas para evitar a contaminação é fazer rotação de culturas. Porque esse fungo é um fungo polífago, ele ataca várias culturas, né? Mais de 600 culturas. Mas só que ele não ataca as gramíneas, que seria o milho, o trigo, a aveia, essas culturas, esse fungo ainda não ataca. Então, fazendo uma rotação de cultura com gramíneas, vai reduzir a quantidade de escleródios no solo. Consequentemente, na próxima safra de soja, a possibilidade de ter uma nova infestação vai diminuindo. Para saber quais são as condições adequadas de temperatura e umidade que vão evitar a doença, um estudo é feito pelo curso de Agronomia da UPF. O grupo de pesquisa reproduz a doença em laboratório. Nós constatamos que realmente é uma doença importante, quantificamos o dano na lavoura, quanto X de doença reduz na produção e procuramos então daí medidas de controle. Queremos buscar uma alternativa de controle no campo que não é com fungicida ou com produtos químicos, porque o planeta Terra está sendo destruído pela ação do homem. Nós, sabendo que precisa de X de molhamento e tal temperatura, nós vamos evitar que as plantas fiquem molhadas por este tempo com o espaçamento da soja. Professor Erlei, a gente vive numa região agrícola, mas às vezes as pessoas não entendem o quão complexo é manter uma lavoura, plantar, colher e ainda fazer com que ela dê rentabilidade. Antes de começarmos o programa, o senhor estava me explicando que existem 3 problemas que afetam a lavoura. Quais são esses 3 problemas? O agricultor enfrenta chamados problemas de sanidade na lavoura de soja ou em outras culturas, como principalmente as doenças, que, como foi dito na reportagem, é causada por fungos, bactérias e vírus. Nós temos também as pragas da agricultura, que são causadas por insetos, por ácaros e por nematóides. E também nós temos as plantas daninhas ou plantas invasoras ou matos que o agricultor conhece muito bem. E a interação ou a integração desses 3 fatores pode comprometer a sustentabilidade ou a produtividade da atividade agrícola em nossa região. E cada um desses fatores se desdobram em muitos tipos, né? Sem dúvida. Como foi mencionado, por exemplo,
exemplo, só das doenças da soja, no Brasil nós temos 40 tipos de doenças diferentes, cada uma com as suas características próprias e que tem ciclos diferentes e vão requerer medidas de controle, às vezes, completamente diferentes. E veja bem, nós não temos hoje variedades resistentes que, por si só ou geneticamente, se defendam do ataque destas doenças. Então, nós temos que ter o chamado manejo integrado das doenças, que é usar práticas culturais, etc., de modo que nós mantenhamos a sustentabilidade ambiental. Ricardo, a maioria desses paliativos, né, ou dessa tentativa de conter as doenças envolve fungicidas. Sim, uma das táticas de controle envolve fungicidas. Essa seria a última medida de controle que a gente recomendaria. Antes disso, a gente tentaria, dentro do manejo integrado de doença, outras táticas de controle. Como exemplo que foi citado, a rotação de culturas. Agora, eu fico me perguntando, a gente sempre escuta falar de algumas doenças mais comuns da soja, alguns nomes que já fazem parte do nosso cotidiano, mas me parece que novas doenças surgem a cada momento. Elas são novas doenças que estão surgindo ou elas já existiam e agora começam a ser estudadas? Uma pergunta muito interessante. Veja bem, nós temos uma variação muito grande no ambiente devido às práticas culturais que o agricultor faz. Então, e outra coisa, constantemente estão trazendo para o Brasil semente de novas cultivares. E aonde nós mexemos, movimentamos a semente ou trazemos de outros lugares, estes fungos vão vir junto com a semente. Então é interessante, há doenças que de uma safra para outra não são tão importantes, não causam tanto danos, e às vezes elas ressurgem com maior intensidade. Você mencionou bem, ou fez a intenção de mencionar, por exemplo, a ferrugem da soja, que surgiu em 2001, e era uma doença conhecida desde 1901 no Japão. Então demorou vários anos para vir pelo ar até chegando aqui no Brasil. Mas, por exemplo, esse mofo branco, nós ouvimos pela primeira vez aqui em 1975, mas são justamente as práticas culturais, ou seja, a monocultura em plantio direto é o grande problema que a soja enfrenta hoje no Brasil. Então, não é sustentável, tecnicamente, uma agricultura como esta, baseada só em soja. E nós entendemos isso por causa do preço. Então, você tem razão. Surgem doenças novas, sempre vão surgir doenças novas, porque, veja bem, nós temos hoje 57 milhões de hectares de soja no Brasil. Então, vejo bem quantas espécies de plantas deixaram de ser cultivadas ou vegetar, que serviam de alimentos para outras espécies e outros, hoje, como não tem... Há uma ruptura no ciclo. Sem dúvida. Então, hoje, devido à redução da biodiversidade, elas têm que se adaptar à soja. É isso que está acontecendo. Então, sempre surgem novas e agrava-se problemas antigos. Ricardo, a soja é plantada de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, a gente falou isso na reportagem, né? As regiões que se desenvolve o mofo branco são porque são regiões mais frias, são regiões que chovem mais? O que desencadeia a incidência maior do mofo branco? Isso, para o desenvolvimento da doença mofo branco na cultura da soja, ela requer condições ambientais favoráveis. A temperatura ótima para o desenvolvimento do mofo branco fica em torno de 20 graus. E as horas de molhamento variam entre 48 até 72 horas de molhamento. Mas de irrigação ou de chuva? Horas de molhamento foliar. Tá. Isso pode ser causado por orvalho ou a precipitação pluviométrica. Mas esses requerimentos ambientais não estão bem claros na literatura nacional e internacional. Então, esses requerimentos ambientais a gente está determinando aqui na Universidade de Passo Fundo através dos trabalhos aqui no curso de pós-graduação. Então, não quer dizer que no Rio Grande do Sul, porque é um estado mais frio, que vai haver maior incidência. Não é isso que determina o aparecimento da doença. Não. Então, como a soja é uma doença de verão, quando nós cultivamos soja nas regiões mais elevadas do Brasil, do próprio Rio Grande do Sul... Em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, como a temperatura da noite vai ser um pouco mais baixa para verão, essa vai chegar próximo desses 20 graus que o Ricardo falou, e isso então vai ser favorável à doença. Então, num quadro geral no Brasil, no sul do Brasil, ela está nos planaltos catarinense, Campos Gerais do Paraná e na região da Serra do Rio Grande do Sul, e no resto do Brasil tem todas as lavouras acima de 800 metros de altitude, acima do nível do mar. Tá, vamos pensar numa situação hipotética. Eu sou agricultora, vou preparar a minha terra, nunca plantei soja, a minha terra está absolutamente limpa, não existe mofo branco na minha terra. Como é que a minha plantação de soja acaba adquirindo esse fungo? Muito bem. A base vai ser a semente das espécies vegetais cultivadas na tua lavoura. Antes da soja? Antes da soja. Pode ser a soja ou antes da soja. Então, num quadro geral do Brasil, para nós no Rio Grande do Sul, poderia ser a semente de feijão,
que sempre tem essa doença, a semente de de girassol, mas principalmente a semente de nabo forrageiro. Então, a gente tinha que aproveitar este programa, essa reportagem, e deixar bem claro, o problema no sul do Brasil é a semente do nabo forrageiro, onde nós vamos ter aqueles esclerócios, aquelas sementes do fungo junto com a semente. Então, assim você introduziu na área. E esse nabo ele é usado pelo produtor para preparar a terra, não para ser consumido como alimento. É no sistema plantio direto, que tem que ter palha na superfície do solo, ele é usado só para cobrir o solo, ele é dessecado com herbicidas e aí feito o plantio de milho sobre a sua palhada. Tá. Ricardo, a tua pesquisa, ela trabalha com uma parte especial desse processo, Sim. que é depois que aquela massa branca dá origem os pequenos grãos pretos. A que conclusão tu chegou? Certo. Os escleroses, depois de depositar na superfície do solo, que vem depois da colheita da soja, da cultura suscetível, mas vamos falando especificamente da soja, colhe a lavoura de soja infestada pelo mofo branco, são depositados os escleroses na superfície do solo e foi determinado que esses escleroses na superfície do solo, nas condições edafoclimáticas de Passo Fundo, eles demoram 12 meses para perder totalmente a viabilidade. Isso quer dizer que aquelas sementinhas, quando elas caem na terra, elas podem ficar um ano ali sozinhas e ainda conterem o fungo dentro. Isso. Mas se inteiradas, uma pesquisa realizada em 1998 pelo Dr. Erley, se inteirada a 10 centímetros, ela pode permanecer por até 3 anos. Nossa. Isso. Então, isso foi determinado. Então, na superfície, com um ano, chegou a zero, então. Mas sem cultivar espécies suscetíveis. Então, só teve uma entrada de esclerose na superfície do solo. Claro, se eu tivesse alguma planta daninha que tivesse sido cultivada aí nessa área infestada com essa esclerose na superfície, iria multiplicar de novo o inóculo e ia prolongar mais esse banco de esclerose na superfície do solo. E aí, como ela fica ali, se eu plantar soja de novo, ela vai aumentar de novo o banco de esclerose no solo. Então, por isso que a rotação de culturas é muito importante com espécies não suscetíveis, que à medida que vai diminuindo as escleroses na superfície do solo, então a gente não cultiva espécies suscetíveis como a soja ou o nabo forrageiro. Para os ouvintes entenderem, a gente pode comparar esses esclerócios no solo como o dinheiro que nós temos num banco. E nós costumamos chamar de banco de esclerose no solo. Então, assim como você gasta e reduz o teu depósito no banco, a tua conta corrente, se você não tiver reposição desses esclerócios no solo, assim como a tua conta vai chegar a zero. E como se faz isso? Como o Ricardo falou, pela rotação de culturas, não repondo, não produzindo mais estruturas na lavoura. Então, vamos fazer um intervalinho aí, então. Para aí. Então, quer dizer que o agricultor teria que ficar um tempo sem plantar. Nós já vamos voltar depois do intervalo e explicar que existem outras soluções que é para ninguém se apavorar. O Universidade Aberta volta já já. Com a expansão da produção mundial de soja, aumenta também o número de doenças que atingem a planta. Com isso, surge a demanda por estudos que visem diminuir os cenários de perdas do agricultor. Uma pesquisa da UPF busca desenvolver alternativas para evitar o mofo branco que atinge as lavouras de soja, para que não causem danos ao meio ambiente. Nesse bloco estão conosco o professor coordenador da pesquisa, Erley Melo Reis, que é PhD em fitopatologia, e o estudante de agronomia da UPF, Lucas Pedron. Professor, nós terminamos o bloco anterior com um mistério e talvez a preocupação para alguns agricultores. Para resolver o problema do mofo branco, uma das soluções seria ficar um bom tempo sem plantar naquela região. Mas existem outras alternativas. Quais são? A mais importante é, como você falou, nós chamamos de rotação de culturas, não plantando na mesma área culturas suscetíveis, que são todas as folhas largas. Outra alternativa seria, por exemplo, no plantio direto, que a maioria das lavouras assim é conduzida, não revolver, não lavrar o solo, porque colocando aqueles esclerócios em profundidade maior, pode sobreviver por um tempo maior. Não usar variedades que acamem, que deitem quando crescem demais, reduzir a população de plantas e o espaçamento de acordo com a recomendação da pesquisa. Cuidar a semente de toda a espécie folha larga que ele vai usar na lavoura para não reintroduzir o fungo. Essas são as medidas culturais mais importantes. Então, veja bem, me parece que o impacto maior, de acordo com a nossa pesquisa, é esse conjunto de práticas culturais e não somente o uso de produtos químicos na lavoura dos produtores.
Professor, o senhor falou uma questão do espaçamento, né? Porque, na verdade, o que faz o fungo crescer também é o tempo que a água permanece nas folhas. Perfeito. Né? Qual é o espaçamento ideal? E esse espaçamento ideal não reduz o volume da produção? Não. Como é que fica a relação custo-benefício? A soja é uma variedade, uma espécie de planta que se recupera muito ou recompensa a produção independentemente da população. Veja bem, a pesquisa recomenda em torno de 25 plantas aptas por metro quadrado e tem produtores que usam muito mais. Então, veja bem, aparentemente para os produtores ou para a maioria, 25 plantas por metro quadrado seria uma população, uma densidade muito baixa. Nessa população, distribuindo de uma maneira melhor no metro quadrado, aumentando o espaçamento, certamente a duração desse molhamento requerida para a infecção vai ser menor. E a pesquisa fundamental que hoje o Ricardo e o Lucas estão conduzindo é justamente isso, determinar os requerimentos de molhamento e de temperatura para que nós possamos melhorar, avançar mais ainda na eficiência através do manejo da população de plantas. Eu queria lembrar o telespectador que acompanha sempre a Universidade Aberta, porque não é a primeira vez que vem professores do curso de agronomia aqui para falar das doenças da soja e falar da necessidade de aumentar o espaçamento entre as plantas. Que no fim das contas a relação custo-benefício vai trazer uma colheita mais saudável, porque isso previne muitas doenças. No caso do estudo da ferrugem, uma professora esteve recentemente no programa, também falou que é necessário dar esse espaçamento. Por que o agricultor resiste um pouco quanto a isso? Antes de ter o plantio direto, a soja transgênica, se entendia isso porque a quantidade de insos ou de plantas invasoras era muito grande. Uma maneira seria abafá-las pela alta população. Talvez essa cultura se perenizou em nossa região, em toda a soja do Brasil, e hoje, com o plantio direto e com a soja resistente a herbicidas, nós não necessitamos mais isso. Mas está bem certo, está arraigada essa cultura e a pesquisa dita, se implora, se pede que reduza essa população para em torno de 25 plantas por metro quadrado. Ok, eu sei que o Lucas sabe tudo sobre o fungo. Lucas, conta para nós qual foi a parte da pesquisa de que tu participou e o que mais te chamou a atenção. Bom, primeiramente eu sou bolsista do CNPq, né? Então eu participei de uma parte da pesquisa, integrada nessa tese de mestrado do Ricardo. Eu sou aluno da graduação, né, dos semestres iniciais da agronomia. A gente trabalhou em várias áreas assim dessa pesquisa, mas principalmente a gente estudou um método para inoculação da semente de soja. Como a gente precisava fazer trabalhos com a soja... O que é a inoculação da semente de soja? Exatamente, a gente precisava de sementes de soja que tivessem o micélio do fungo no seu interior, para poder realizar um trabalho de patogenicidade, para ver se esse fungo ele era introduzido na lavoura através da semente. Então a gente tinha que achar uma maneira para colocar o fungo dentro da semente. Então a gente testou várias metodologias e chegou numa maneira de conseguir que o fungo entre na semente e desenvolver trabalhos em cima disso. E o que é que tu descobriu? A gente colocou o fungo sobre o micélio, com uma placa de Petri, com o micélio do fungo, aquela massa algodonosa, colocava a semente ali e o fungo, em 48 horas, ele conseguia entrar na semente. Aí nós retirávamos a semente desse fungo e essa semente ela tinha uma certa porcentagem de fungo no interior e daí conseguia realizar outros trabalhos. 48 horas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas, o seguinte, então se você tem semente com esse micélio dentro, ninguém sabe, ele está escondido. E se você planta essa semente com esse fungo na lavoura, por exemplo, na tua lavoura que você começou a cultivar, o que vai acontecer? Exatamente, esse fungo ele vai ser introduzido naquela lavoura através daquela semente contaminada. Mas de que maneira? Aquela semente, nós observamos que ela não vai mais germinar, porque o fungo entrando ali, ele vai matar o embrião daquela semente e a semente não vai mais germinar. Não vai crescer. Não vai formar uma planta. Então, hipoteticamente, não iria causar doença naquela planta. Porém, o que vai acontecer? Vai formar escleródios naquele solo. E aqueles escleródios vão germinar e vão causar doença. O que são os escleródios? Escleródios são aquelas estruturas de sobrevivência que formam na parte aérea da planta. Quantos escleródios ou essa estrutura de sobrevivência pode formar uma semente doente levada na lavoura? A gente chegou de 2 a 3 escleródios forma cada semente infectada que vai para a lavoura.
Tá, mas e daí esses escleródios é aquela estrutura que nós estávamos conversando antes de começar o programa que explode para o ar. Isso, regando os esporos no ar. Que vai regando. Mas não quer dizer que todos eles vão necessariamente, ao serem jogados para o ar, resultar no fungo. O que é preciso para que ele contamine a planta? É necessário, então, veja bem, primeiro a presença do fungo, você introduz com a semente, esses esclerósios ficando na superfície do solo vão germinar, como tu disseste, vão liberar os esporos no ar e agora esses esporos só vão ser viáveis e dar continuidade no ciclo se atingirem a flor da soja. Não tendo flor, não vai acontecer nada. Tá, e atingindo a flor... Necessário daí, como o Ricardo falou, X horas de molhamento, em torno de 20 graus, vai germinar esse esporo sobre a pétala senescida ou morta, a semelhança de uma semente que requer água, vai germinar, vai colocar sua raiz dentro da pétala e aí vai infectar o tecido sadio e vai terminar matando a planta. Parece um processo bastante complexo, mas embora seja complexo, ele está se tornando bastante comum. Qual é a incidência dessa doença hoje nas lavouras da nossa região? No Brasil se estimava em torno de 3 milhões de hectares atacados. O Brasil tem mais ou menos 27 milhões de hectares, já está em 3 milhões e as últimas levantamentos estão apontando que deve estar em torno já de 6 milhões de hectares atacados por essa doença. Veja bem, no Brasil seria a área de soja do Rio Grande do Sul que já está inteira atacado por essa doença. Mas veja bem, por que isso aí? O agricultor não vai fazer a rotação de cultura, que seria a medida mais importante, justamente por causa do preço alto da soja, 60, 70, 75 reais. Então, veja bem, esta pesquisa conduzida na universidade mostrou a viabilidade sustentável da rotação de culturas, mas isso é uma prática que ninguém vai fazer. Quem vai deixar de plantar soja sendo a cultura que mais dinheiro dá para o agricultor? Mas e aí o que a gente faz? Bom, como é que então, se soluciona? Bem, o Ricardo estava falando no intervalo que existe um estudo também que ele está desenvolvendo no sentido de evitar que essa quantidade de água necessária para o fungo nascer incida na lavoura. Então, esse é o manejo do ambiente dentro do dossel das plantas. Seria possível, como ele falou, e nós deixamos claro, com espaçamento e população de plantas. Mas então, veja bem, nós chamamos de manejo integrado. Não introduz o fungo com a semente, reduz o banco no solo pela rotação de culturas, ou seja, não plantar folhas largas, só gramíneas, cuidar também a população de plantas, variedade que não acame, aí seria tudo isso aí. Mas hoje estão recomendando já o uso de produtos químicos. Então, veja bem, isso chama-se uma medida emergencial e rápida. Então, isso por causa do preço. Então, o agricultor hoje quer... A curto prazo resolve, mas a longo prazo prejudica o solo, o meio ambiente. Sem dúvida. Mas tem mais um detalhe, tem mais uma forma de contaminação que nós conversamos aqui, que é o maquinário usado na lavoura contaminada, que depois é usado em outra lavoura, que pode levar à contaminação. Isso é seguro. Assim como tem qualquer resíduo da espécie vegetal colhida ou mesmo de semente, esses esclerócios morfologicamente semelhantes à semente serão levados para novas áreas. Colher uma lavoura doente, deveria limpar completamente a máquina, quase que desmontando-a, para evitar também esse meio de chegar na lavoura. E para agravar, professora, por exemplo, se o resíduo da soja, da limpeza, da classificação, está altamente contaminada por esses esclerócios, estrutura de dormência. Se se alimentar gado com aquilo ali, animais com aquilo ali, vai passar incólume pelo tubo digestivo e também vai introduzir em novas áreas. Nossa, isso parece um panorama bastante assustador. Lucas, participar dessa pesquisa ainda na graduação, isso te motiva a continuar pesquisando ou depois da faculdade tu queres ir para o campo? Exatamente, isso me desenvolveu em mim essa intenção da pesquisa, né? Eu vinha do começo da graduação já na pesquisa, então isso me motiva, talvez terminando a graduação já emendar uma pós-graduação e continuar estudando, mas sempre levando uma solução mais para o campo, né? Bom, eu quero agradecer o professor Erlei, quero agradecer o Lucas, quero agradecer o Ricardo, que estava no outro bloco, e dizer que eu não sei você aí em casa, mas eu aqui no estúdio, se tivesse trabalhando com agricultura, ficaria um pouco preocupado e torcendo para que essa pesquisa consiga ser concluída logo e que traga bons resultados, para que a gente não precise usar químicos nas nossas lavouras e possa, além de plantar, colher bem, proteger o meio ambiente. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui.
Na próxima semana a gente volta com mais uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo. Até lá!